Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de vídeos sobre o curso básico Python para análise de dados. E aqui nós estamos entrando numa segunda etapa do nosso curso, que consiste na personalização do ambiente Jupyter. Então neste capítulo aqui apresentaremos algumas personalizações interessantes que podem ser feitas no ambiente Jupyter para customizar nossos códigos com fontes, cores e outros recursos. Então nós percebemos que o ambiente Jupyter ele funciona, ele tem duas funcionalidades, eu diria assim, muito interessantes. A primeira delas, óbvio, que é a principal para nós, é que a capacidade de execução de códigos na linguagem Python. Então você coloca lá o código, ele vai trabalhar sobre os dados e vai lhe dar um resultado. E a segunda é que você pode estar apresentando esses dados no formato de um livro. Então você tem um ambiente completo, que você pode fazer todo o estudo, toda a análise de dados nele. Tá certo? Então aí, o primeiro tópico que nós vamos ver aqui é como inserir um texto. Por exemplo, aqui eu tenho esse texto. Olá, bem-vindos ao curso básico Python para análise de dados. Então como é que esse texto vai inserir? Ó, à primeira vista você pode pensar assim, ó, é só clicar aqui, criar uma nova célula, vou copiar o texto, para não precisar digitar de novo e vou rodar. Só que se eu fizer isso, deu um erro de sintaxe. Então ele esperava aqui receber um código. Você pode também pensar, não, professor, é porque você tinha que ter digitado entre aspas, porque já que é um texto, um string e tal. Beleza, vamos botar entre aspas e vamos executar. Apareceu o texto duas vezes, tanto aqui nessa parte como nessa, mas não ficou o texto liso, assim, sem um fundo, como está aqui no título, Inclusive na cor vermelha a gente vai ver também como colocar cores. Então não ficou no formato que a gente esperava. Então, para você poder inserir um texto explicativo que não tem a ver com um código especificamente, você vai vir nesta opção aqui, ó, Markdown, e vai marcar ela, porque estava código, então ele esperava receber um código. Então, botando assim, vou tirar aqui as aspas, não precisa mais delas. Se eu colocar elas, vai aparecer lá entre aspas, certo? Mas não precisa mais delas, vou executar. Ó. Saiu aqui, igualzinho aqui em cima, beleza? Como já tem ali em cima, para não ficar duplicado, vou apagar ele recortando. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 2, tamanho e formato da fonte. Porque se você observar bem, aqui eu tenho, digamos, o que a gente chama de fonte padrão de escrita. Então sempre que você colocar um texto e compilar ele, estando aqui na opção Markdown, ele vai ter um texto nessa fonte padrão aqui, que é a mesma que está aqui em cima. Só que a gente pode alterar o tamanho. Perceba que aqui na tela mesmo tem um tamanho, que eu diria assim, muito grande, aqui um tamanho grande, aqui um tamanho um pouco menor, e o tamanho padrão. Então o que acontece? Para eu alterar o tamanho da fonte, eu tenho algumas opções. E o que eu preciso fazer? O tamanho da fonte em um parágrafo é ajustado colocando-se o quê? Um jogo da velha, ou um hashtag, 2, 3, 4 ou 5 antes do texto que será exibido em certa linha. Então aqui eu tenho uma palavra escrita muito grande, tem uma palavra grande, a palavra média, a palavra pequena em itálico. E tenho também essa frase aqui que mescla algumas coisas. Bem-vindos ao curso básico em itálico, Python para análise de dados em negrito. Tá certo? Então, perceba aqui que nós mesclamos várias formatações dentro desse texto que parece muito com o texto padrão. Aí, para você ver como é que isso foi feito, só dá 2 cliques aqui. Ó. Então, aqui tá, nós abrimos a caixa preta. Algo antes da programação, antes da compilação, o programador digita assim. Então, por exemplo, eu botar uma palavra para ela aparecer nesse tamanho que eu chamei aqui de muito grande, você tem que usar um hashtag. Se eu apagar aqui, por exemplo, ó, volta ao normal. Então, tudo que está escrito na frente dela fica deste tamanho aqui, muito grande. Se eu botar 2, fica desse tamanho, chamei de grande. 3 fica do tamanho médio. 4 fica do tamanho menor, uma fonte menor. E 5 fica uma fonte menor em itálico. E, caso eu não queira escrever todos em negrito, porque se você observar bem essa parte aqui, ó, quando ela é compilada, ela está toda em negrito. Aí eu tenho outras opções, Clicando 2 vezes aqui, voltamos aqui, ó. Bem-vindos ao. Então essa parte do bem-vindos ao está normal, escrita normal, ela vai estar nessa mesma fonte. Aí curso básico aqui, ó, veja que ele ficou em itálico, porque eu digitei entre um asterisco, entre 2 asteriscos, um de cada lado. E a parte Python para análise de dados, perceba que ele já ficou mais escurecido, porque eu digitei entre 2 asteriscos de cada lado, certo? Então, aí tem essas opções. Claro, vão ter outras opções de marcação, não conheço todas, mas aí você pode estar pesquisando outras formas. Pode perguntar para o GPT também, ele vai estar te dizendo como você pode personalizar um texto. E aí, para fechar esse vídeo aqui, vamos falar sobre como alterar a cor de um texto. Porque aqui na tela você percebe que nós temos cor vermelha e cor azul. Temos também a cor preta, que é a cor padrão.
Então, nesse caso aqui, ó, podemos usar diversas cores para o texto. Azul, vermelho, verde, preto, cinza, azul marinho, roxo, laranja, marrom, rosa, verde, azulado, magenta e verde oliva. Essas aqui são algumas das cores, eu não sei se são todas, né? Foi as que eu consegui pesquisar. Mas aí você pode estar fazendo essa personalização. Essa própria frase aqui, ó, ela está com palavras que vão mudando, né, de cor, né, digamos assim. Então, se eu dar 2 cliques aqui, eu vou para a parte da codificação. Podemos usar diversas cores para o texto, está normal, né? E aí, quando eu quiser escrever com uma certa cor, eu vou usar essa parte aqui, ó. Essa aqui é a parte inicial do código, onde aqui vai receber a cor com o nome em inglês correspondente, e aqui para eu fechar, né, a cor. Então, essa palavra azul aqui aparecendo na cor azul, não por ser a palavra azul, mas por estar entre esse código aqui, fonte, né, dá espaço color, igual blue, entre aspas, fecha aqui, né, a estrutura, e bota-se a palavra e depois escreve-se essa estrutura. Então, por exemplo, se eu mudasse essa palavra aqui para texto e compilasse, olha, na cor azul, tá certo? Então aí você vai brincando, né? O bom do Jupyter é esse. Se você tiver esse arquivo aqui em mãos, vou deixar aí para vocês fazerem o download depois, você pode ir brincando nele próprio, ou seja, aquela dica que eu dei lá num dos vídeos passados, que você pode pegar um programa que já está pronto, né, e ir mexendo ali em cima daquele programa, ao invés de começar tudo do zero, que pode demorar um pouco, tá certo? Então, nesse caso aqui eu tenho as cores, né, como eu falei, aqui a cor azul, cor vermelha, cor verde, cor preta, né, e aí foi isso que eu usei aqui no começo, né, do texto, ó. Aqui eu tenho uma célula que recebeu, né, um hashtag aqui no começo, não vai ficar uma fonte grandona, aqui vai ser a cor preta, talvez nem precisasse para, né, aparecer isso. Mas esse código aqui é importante porque às vezes você tem um texto todo na cor vermelha, por exemplo, e quer uma palavra preta lá dentro. Então você tem que abrir a cor preta e fechar, tá certo? Dentro para ficar o texto predominante vermelho, mas lá dentro uma cor preta. Então às vezes você vai usar essa fonte aqui, mesmo ela sendo a padrão, mas ela pode vir no meio de um texto. E aqui tá, Bug Jupyter, curso básico Python para análise de dados, fecha aqui a estrutura. E aí abaixo eu botei na outra linha 2 hashtags, já ficou uma fonte um pouco menor, né? Que eu vou chamar aqui de grande, né? E aí eu tenho aqui a cor o quê? Vermelha, e é capítulo 2, personalização do ambiente Jupyter. Quando a gente compila, a mágica acontece, tá certo? Aí aqui eu fiz uma brincadeirinha assim, botei assim, bem eclético, né? Exemplo, curso, aí básico em itálico, Python em negrito, para análise de dados em verde. Como é que ficou o código? Assim. Exemplo, curso, normal, as palavras, né? Aí básico vem com um asterisco, né, limitando, né, no início e no fim. Python vem com 2, limitando no início e no fim. Para vem normal. E a parte análise de dados vem com a codificação para você gerar um texto da cor verde. E aqui a análise de dados vem dentro dessa codificação. Tá certo? Aí você pode ir brincando com isso. No próximo vídeo a gente vai estar falando de outras funcionalidades úteis também. Espero vocês lá. Muito obrigado. Até a próxima.